São critérios, pessoal, ergonômicos que possam orientar os desenvolvedores, ok, web ou até mesmo a parte dos desenvolvedores de programas, né, a criar interfaces que sejam de boa usabilidade. Claro que eles vão, né, mesmo seguindo esses critérios, não quer dizer que, ao seguir esses critérios, nós não tenhamos avaliações de usabilidade pelos usuários, ok? Aqui, no caso, é para que a gente possa, ok, orientar os desenvolvedores à criação de páginas de interface de programas que tenham uma boa usabilidade para os usuários. Vamos começar pelas heurísticas do Jacob Nielsen, né? Que é um dos papas da usabilidade, um dos mais citados na parte de questões de concursos sobre usabilidade, perfeito? Já vimos bastante a parte de atributos de usabilidade para engenharia, né, da usabilidade, e agora nós vamos ver a parte de heurísticas, que são essas orientações, perfeito? Das interfaces, do planejamento, do plano de interfaces para que o usuário possa trabalhar com uma facilidade de uso, uma facilidade de aprendizado, de memorização, ok? Com segurança, todos aqueles nossos critérios, aqueles nossos atributos que nós estudamos desde lá no iniciozinho da usabilidade, perfeito? Então vamos aqui, pessoal. E vamos começar, pessoal, pela heurísticas de Jacob Nielsen. Conceituação, quais são essas heurísticas? Que são elas? Visibilidade do status do sistema. Correspondência entre o sistema e o mundo real. Liberdade e controle do usuário. Consistência e padrões. Prevenção de erros, ok? Reconhecer ao invés de lembrar. Flexibilidade e eficiência. Design estético e minimalista. Reconhecimento de erros. Ajuda e documentação. Beleza? Depois nós teremos uma boa quantidade de questões, galera. Provavelmente nós teremos esta aula somente para a gente poder apresentar essas heurísticas para vocês, ok? E mais duas sobre questão de concurso. E finalmente nossas referências. Então, pessoal, primeira classificação de critérios ergonômicos são as heurísticas de Jacob Nielsen, né, que são, vamos dizer assim, uma das principais fontes dessa parte de critérios. Então vamos lá, pessoal. Galera, essas heurísticas são 10 princípios, ok? Todos aqueles 10 que eu citei para vocês são 10 princípios para a avaliação de usabilidade de interface de sites. Então, aqui nós teremos essas orientações para a criação de interfaces, né, de sites ou de programas em si, ok? Para que você possa ter interfaces com alta usabilidade. Elas serão utilizadas para uma avaliação de usabilidade, perfeito? Define pontos importantes da composição de interfaces. Devem ser consideradas no momento da criação de layouts. Bom, seguindo essas diretrizes, a usabilidade será bem aprimorada, ok? Proporcionando aos seus usuários uma navegação muito mais agradável, eficiente, satisfatória. Beleza, pessoal? Bom, como eu falei para vocês, nós temos 10 princípios, 10 heurísticas. Visibilidade do status do sistema, correspondência entre o sistema e o mundo real, liberdade e controle do usuário, consistência dos padrões, prevenção de erros, reconhecer ao invés de lembrar, flexibilidade e eficiência, design estético e minimalista é um trava-língua para mim, ok? Reconhecimento de erros e ajuda e documentação. Pessoal, agora nós vamos estudar cada um desses 10 princípios, beleza? Vamos começar com a visibilidade do status do sistema, ok? O que acontece, pessoal? Nós temos que dar ao usuário uma identificação de como está o sistema à medida que ele está
utilizando esse sistema. Então, a visibilidade do status do sistema é a visibilidade de qual estado o usuário está no sistema, beleza? Então, nós teremos informações, né? O sistema deve dar informações para o usuário. O usuário deverá ser informado do que está acontecendo. É responsabilidade do sistema informar para o usuário o que, né? O que está acontecendo, perfeito? Em tempo real. Galera, com isso, pode trazer aqui para mim, por favor. Então, com isso, pessoal, o que acontece? À medida que o usuário vai mexendo com o sistema, com o programa, com o objeto em si, o que vai acontecendo? Vamos tendo o sistema vai dando informações de qual estado o sistema se encontra à medida que o usuário está mexendo com aquele objeto. Então, o que acontece? Para o usuário, ele vai tendo uma facilidade de aprendizado, vai facilitando o aprendizado dele, porque à medida que ele vai usando e o sistema vai dando um feedback para ele de informações sobre de como ele se encontra toda vez que o usuário está fazendo algum tipo de ação, né, no sistema, então o usuário vai, beleza, eu fiz isso, o sistema me informou isso. Eu fiz aquilo, o sistema informou aquilo também, né? Então, nessa troca de informações, o usuário vai tentando entender como mexer com aquele sistema, através de informações que o sistema está dando para ele, ok? De estado dele. O usuário mexeu, o sistema fala, usuário, eu estou em tal situação. Aí o usuário mexeu mais uma vez, aí o sistema, olha, agora já estou em outra situação. Então, ele vai dando informações para saber em qual estado o usuário se encontra dentro do sistema, beleza? Vamos voltar aqui. O principal objetivo de um sistema é manter os usuários informados a respeito do que acontece no exato momento de uma interação, ok? Isso é feito através de feedbacks instantâneos que servem para orientar o usuário e conduzir ele pelo caminho correto. Beleza, pessoal? Feedbacks instantâneos de informação. Então, vamos guardar essa parte, né? Que é um dos pontos aí, perfeito? Um dos pontos principais da visibilidade do status do sistema. Perfeito, galera? Voltando aqui para a canetinha. Bom, agora, pessoal, nós temos um item que tem mais a ver com a facilidade de uso. Por quê? Vamos supor, né? Pode trazer aqui para mim, por favor. Se eu sou, pessoal, da área de contabilidade, perfeito? Se eu sou da área de contabilidade e eu tenho um sistema que traz para mim várias informações, ícones, expressões da área contábil, o que acontece que eu, o usuário, o que vai acontecer? Que eu, usuário, vou conseguir ter uma facilidade de uso, porque o meu mundo, o meu domínio de informação, ok? Ele está sendo representado, o mundo que eu estou inserido, né? O mundo real que eu estou inserido. Olha, o Google tentando conversar comigo, né? Então, pessoal, o meu domínio onde estou inserido de informação e onde o meu sistema está tentando, né, prover informações para mim. Então, o que acontece? Esse domínio é representado pelo sistema através de correspondência entre onde estou inserido no meu mundo real e lá no meu sistema, através de ícones, expressões. E isso, pessoal, facilita bastante a nossa comunicação, ok? Nosso uso, nossa interação com o sistema. A partir do momento que eu sou de uma área específica, se o sistema me dá essas informações, esses ícones que refletem o meu mundo onde estou inserido, ok? A minha bolha social, nada a ver, né? O mundo onde estou inserido, então acontece que eu vou conseguindo utilizar o sistema sem muita dificuldade, beleza? Então é isso que acontece nessa heurística. Vamos lá, galera. Vou botar aqui. Então o que acontece, pessoal? Deve-se usar símbolos e cores relacionados ao mundo real
para trazer conforto ao usuário naquilo que lhe parece familiar, ok? Uma interface funcional e acessível deve falar a linguagem do usuário. Beleza, pessoal? Bom, liberdade e controle do usuário. Pessoal, nesse ponto aqui, também nós podemos chamar de liberdade e controle fácil para o usuário. O que acontece? O usuário deve ter a liberdade para tanto ignorar, avançar, voltar, ok? Entre outras ações. Então, nesse ponto, pessoal, pode trazer aqui para mim, por favor? Nesse ponto, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: quanto mais o usuário não tiver medo de trabalhar com o sistema sem que ele faça alguma besteira, vamos dizer assim, quanto mais eu tiver segurança no meu trabalho, né, de interfaceamento ali com o sistema, para que eu estou mexendo com o sistema, eu falei assim, cara, eu posso ir para uma tela e voltar sem problema algum, sem dar algum tipo de cagada, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, quanto mais eu encorajar, dar informações, eu encorajar o usuário a utilizar o sistema sem que haja algum tipo de problema para ele, então é fácil dele explorar o sistema. Então é fácil dele explorar. E essa facilidade de exploração faz com que ele tenha uma visão geral do sistema, ele tenha uma visão geral de como ele vai trabalhar com o sistema, e ele sabe que ele pode entrar numa tela e voltar, ok? Ele pode reverter alguma ação. Então é interessante que você dê essa liberdade de controle para o usuário, ok? Vamos botar aqui. O usuário deve ter a liberdade de decidir e tomar as ações que quiser, ok? Com exceção de regras que vão contra o sistema e interferem em alguma funcionalidade. Então, pessoal, nem tudo são flores. Temos exceções, né? Então, o direito de ir e vir do usuário, ele bate, ok? Ele bate numa restrição ou em restrições que, né, são restrições que vão contra o sistema ou que interferem em alguma funcionalidade. Então ele pode ir e voltar, ele vê uma tela e tal, mas, pessoal, nem tudo a gente pode dar liberdade para o usuário, ok? Perfeito? Consistência e padrões. Aqui é uma parte também fundamental, pessoal. É fundamental que uma interface funcional siga as convenções de plataforma, ok? Mantendo padrões de interação em contextos diversos, ok? E diferenciados. Deve-se preservar os padrões já conhecidos pelo usuário. Por exemplo, pessoal, os botões X para fechar alguma coisa, ou aquele check, né, para você salvar, por exemplo, entre outras informações que são, vamos dizer assim, padronização. Ou seja, nesse ponto aqui, galera, só botando aqui para mim, por favor. Nesse ponto aqui, pessoal, é interessante porque não vamos reinventar a roda, ok? Por quê? Porque tem algumas informações que elas já são, vamos dizer assim, já são padronizadas. Por exemplo, pesquisar, o campo pesquisar, ou busca, né, para você buscar alguma coisa dentro do site ou dentro de um sistema. Então, são informações que já são padrões aí de vários sistemas, ok? São informações, o X para você fechar alguma coisa, um vermelho para você pra colocar no botãozinho cancelar, um verdinho para você colocar no botãozinho OK de salvar, ou até mesmo um botão salvar também. Ou seja, galera, utilizar esses padrões já conhecidos, ok? Em vários sistemas e interface, né, de sites, para que o usuário você já possa aproveitar esse conhecimento de padronizações, de padrões, e utilizar no seu sistema. Claro que isso pode ser algo que possa engessar um pouco o web design, mas ele pode trabalhar, pessoal, essas cores um pouco mais, sei lá, diferenciado, mas na mesma tonalidade, ok? Ou seja, ele não pode colocar um vermelho na parte de salvar, um verdinho na parte de cancelar. Ou seja, ele tem que seguir esses padrões, fazer um design que ele possa achar muito legal, perfeito, mas seguindo esses padrões. Porque, pessoal, quanto mais o usuário tiver facilidade de trabalhar com o sistema,
mais fácil, uma usabilidade maior vai ter o seu sistema. Então, para isso, temos que seguir alguns padrões já conhecidos por todos nós, ok? Desde eu ia falar desde a pedra, né? Desde a época da criação de janelas, ok? Lá no Windows 3.11, que aí começou aquela brincadeira de trabalhar com janelas e tudo. Então nós temos várias situações que foram se padronizando durante o decorrer dos anos, e é interessante que você mantenha esses padrões, beleza? Vamos voltar aqui. Prevenção de erros. Pessoal, aqui é para prevenir os erros. Ações drásticas devem ser confirmadas antes de serem executadas, ok? Por exemplo, ok? Deletar. Galera, é importante. Você quer deletar, você tem certeza, né? Ou sair. Você vai sair e antes de salvar aquele material, né? Aquelas alterações que você fez. Então essas ações, galera, elas são importantes. Ações, por exemplo, né, dessas duas, elas devem ser confirmadas antes de o usuário executar, ok? Então é interessante que haja essas mensagens, perfeito? Para prevenções de erros. Evitando assim erros, perfeito? Ações drásticas devem ser confirmadas antes de serem executadas, evitando assim erros. Melhor prevenir erros, ok? Mesmo que o sistema tenha boas mensagens de erros. Então, pessoal, melhor a gente prevenir algum tipo, né, de erro que possa acontecer em uma ação, sempre, ok? Em uma ação que seja drástica, sempre dando ao usuário a informação de tem certeza, pode continuar e por aí vai. Reconhecer ao invés de lembrar, ou reconhecimento versus memorização, ok? Pessoal, aqui no caso é diferente da facilidade de memorização, porque aqui no caso, se bem que tem a ver, né? Mas aqui, pessoal, é o seguinte: por mais que você consiga lembrar, né? Você consiga mexer com o sistema, temos que ter também formas do sistema de você jogar informações, ok? Informar o usuário onde ele está no sistema, perfeito? É diferente lá do status do sistema. Aqui, galera, é a questão da informação do onde o usuário se encontra dentro do sistema. Deve-se minimizar a carga de memória imposta ao usuário, pois a capacidade de memorização de um sistema pode ser muito grande, perfeito? O usuário não tem obrigação de lembrar todo o caminho que fez dentro de um sistema ou de um site. Então, pessoal, é interessante que você utilize mecanismos para meio que trazer para o usuário, ok, a informação de onde ele se encontra. Por exemplo, ok, não apenas onde se encontra, mas todo o caminho que ele levou até o momento que ele está, ok? Aqui é o estado do sistema, ok? Está informando para o usuário onde ele está, o que ele está fazendo, mas nós temos todo o caminho que o usuário percorreu. Então você pode utilizar, por exemplo, né, aquele caminho lá de migalhas de pão, né, o breadcrumb, que acontece bastante, né, que você fica lá, página inicial, barra, página dos professores, né, barra não, outro símbolo, né, professor Rogério Araújo. Então o usuário se encontrou aqui. Eu quero todos os cursos do professor Rogério Araújo. Aí você, né, lista, o usuário lista, beleza, papapá. Ok, agora eu quero um curso de engenharia de software. O que ele faz? Ele vai e volta para professores e depois ele escolhe lá o professor de engenharia de software, que no caso é o professor Washington, né? Então, o que acontece é que ele já está, ok, em outro canto. Então, veja que nós temos aqui a nossa migalhinha de pão, onde o usuário pode ver onde ele se encontra, ok? E todo o caminho que ele fez, perfeito? E todo o caminho que ele fez. Opa, já fui aqui demais? Não, então vamos lá. Flexibilidade e eficiência. O usuário deve poder escolher o melhor ajuste para utilizar a interface, perfeito? Exemplo,
janelas do Windows, para que ele possa ajustar, ok? A gente tem que ter uma forma para que a gente possa ajustar, para que o usuário possa ajustar a sua necessidade, ok? De como ele quer ver o sistema. A interface precisa ser útil, ok? E atender usuários, tanto eles inexperientes quanto os experientes, dando para os experientes, por exemplo, pessoal, uma possibilidade para que ele possa personalizar, ok? Colocando atalhos que ele de telas que ele mais precisa, mais usa, perfeito? Então, para quem é mais experiente no sistema, ele já sabe onde é que ele quer ir, o que ele precisa fazer, porque ele tem as suas tarefas no dia a dia, perfeito? Pessoal, em um ponto, nessa flexibilidade e eficiência, pessoal, essa questão de ajuste é de alguns itens, perfeito? Pode trazer aqui para mim, por favor. De alguns itens, não são todos os itens. Por exemplo, eu quero mudar a cor da minha fonte da página, eu quero mudar o estilo da fonte. Então, essas informações mais estruturais, não tem como você oferecer essa possibilidade de flexibilização. De fazer com que o usuário possa definir onde ele quer, o que ele quer fazer, né? Porque ele, no caso, ele tem várias tarefas durante o dia, então essas tarefas acabam sendo também repetidas aí ao longo durante um projeto, por exemplo. Então ele pode pegar e fazer algo que ele possa configurar para que ele possa ter informações mais rápidas em relação ao que ele precisa para trabalhar, beleza? Agora, fazer modificações estruturais, aí já é mais difícil, né? Aí fica bem mais difícil. Vamos voltar aqui, pessoal. Design estético e minimalista. Pessoal, deve-se evitar colocar muitas informações juntas, beleza? Primeiro, nós vamos começar com pequenos passos para o usuário, ok? E vamos ocultar parte da informação. E vamos permitir que o usuário visualize apenas quando ele precisar, quando ele quiser. Então, deixe informações mais importantes em destaque e ele deixa o usuário que possa detalhar as informações que ele precisa. Não pipoque informações para o usuário, porque vai ficar difícil de ele saber onde ele pode partir, beleza? Reconhecimento de erros é muito próximo ali da prevenção de erros. Aqui tem a parte de reconhecimento de erros. Auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros, beleza? Aqui, galera, tem fortemente, em relação ao atributo de segurança. Quando algo sair errado, deve-se deixar claro para o usuário, beleza? O que está acontecendo e o que deve fazer para resolver. As mensagens de erros têm que ser claras e próximas do conteúdo ou ação que causou o erro. Pessoal, nada mais pode trazer aqui para mim, por favor. Nada é tão ruim quanto quando você está tentando mexer com algum sistema, seja ele web, seja ele desktop, e acontece algum tipo de erro que você não consegue salvar aquela informação, aquele cadastro, a alteração daquela informação que você quer também, e acontece um erro, e o erro você não sabe onde foi que teve, né? Então acaba que você fica meio que sem paciência e acaba tendo que refazer tudo de novo para poder ver se você errou em algum canto. Então acaba que se o sistema não te der essas informações de onde você errou, em que ponto você pode corrigir, quais são as formas de correção, então fica muito difícil, né? Você trabalhar com o sistema dessa forma, beleza? Então vou voltar aqui, galera. Ajuda e documentação é a nossa última heurística, pessoal, e já vamos partir para as questões, ok? Deve-se orientar o usuário sobre a informação necessária, deve-se deixar isso o mais claro possível, ok? De maneira rápida. E uma interface intuitiva e clara, pessoal, acaba por evitar a solicitação de ajuda
e também de treinamento, beleza? Então aqui tem a parte da ajuda e documentação. Bom, em diversas situações, ok? Só para a gente poder finalizar aqui o último tópicozinho. Pessoal, vamos fazer assim. A aula ficou bacana, a aula ficou na parte teórica, perfeito. Ficamos com um bom tempo aí para a gente poder exercitar essa parte de teoria. Não temos algumas informações novas e tudo, né, na parte de heurísticas aí, mas muitas coisas vocês podem ver que se relacionam com os atributos lá do Jacob Nielsen, ok? Que nós vimos ali de facilidade de uso, de aprendizado, de segurança, perfeito? E galera, na próxima aula nós veremos, provavelmente nós teremos duas, ok? Eu posso dividir em duas aulas para que a gente possa ter a possibilidade de debater cada questão de uma forma tranquila e calma, perfeito? Então vejo vocês na próxima aula. Tome um cafezinho, tome uma água, que nós vamos fazer uma boa quantidade de questões sobre as 10 heurísticas do Jacob Nielsen, beleza? Então vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!